Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim trazer para vocês esse mimo, que é esse sapatinho com esse turbante. Eu vendo muito no ateliê, tá? Eu vim trazer para vocês esse modelinho que eu sou apaixonada, amo muito, gosto de fazer porque eu acho um sapatinho muito fácil de fazer. Eu acho que é o mais fácil que eu tenho aqui no ateliê e hoje eu vim trazer para vocês, tá? Esse tamanho que eu tô ensinando vocês é o tamanho 2. E aí, se vocês quiserem outros tamanhos, eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo os outros moldes, tá? Então, pessoal, o que a gente vai utilizar para fazer esse sapatinho? A gente vai estar utilizando 2 pedaços de feltro, tá? Cortadinhos, já marcados, tá? Eu marquei eles, porém eu não cortei no meio porque eu prefiro costurar assim, acho mais fácil de fazer, tá? E aí a gente vai precisar, cada pecinha dessa do molde que eu vou fornecer pra vocês, cada pezinho você vai cortar 2 vezes cada peça. Por exemplo, assim, a solinha são 2 partes, entendeu? O forrinho 2 partes, a partezinha de dentro do forrinho 2 partes e a parte de fora 2 partes. Então, tudo aqui vai 2 partes. Porém, a única coisa que não vai 2 partes é a ponteirinha, a parte que a gente vai fazer o lacinho, vai mais do que 2, são 4 para cada pezinho. Então, no total são 8 pedacinhos desse que você tem que cortar, tá? E o turbantinho a gente vai usar 50 centímetros por 11. Depois, o que a gente vai fazer? Esses 50 centímetros, a gente vai dobrar ao meio e vai cortar ele, porque a gente vai usar 2 partes para fazer ele. E a partezinha que vai o elástico também, eu cortei 22 centímetros por 11, porque depois a gente vai colocar o elástico aqui dentro e ele vai franzir, então ele vai ficar menorzinho. Então, o elástico que eu usei 12 centímetros para fazer ele, tá? Eu peguei aqui um elástico mais fininho, mas vocês podem estar utilizando aquele elástico branco normal. De em torno de 2 centímetros de largura é o ideal para você fazer ele, tá? Pode ser o fininho? Pode, mas eu acho que o mais larguinho ele deixa mais firminho na cabeça, sabe? Então é isso, vamos lá, pessoal, vamos fazer o sapatinho? Pessoal, então o que a gente vai fazer agora? Essas ponteirinhas aqui, elas são a parte do lacinho, a parte que forma o lacinho do sapatinho. Então, eu vou unir 2 a 2 e vou costurar ela toda em volta aqui e depois a gente vai desvirar. Então, são 2 sapatinhos, são 4 ponteirinhas duplas no total. Então, a gente vai passar uma costura aqui e depois vai desvirar ela. Então, aqui está, eu já costurei uma, tá? E agora eu vou desvirar ela. Pessoal, eu passei uma costurinha em volta do feltro com o nosso tecido externo, tá? Eu passei pra ele ficar melhor pra trabalhar e não ficar deslizando na hora de costurar. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar 2 ponteirinhas e vai colocar nessa partezinha aqui, ó, nessas 2 partes, tá? Então, agora, a gente vai pegar essa parte do lacinho e a gente vai colocar ela aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar, mas eu consigo. A gente vai colocar ela bem na pontinha e vai passar uma costura mais ou menos de 5 milímetros da marcação pra dentro, tá? Então, a gente vai colocar as 2 ponteirinhas aqui, nessa parte ali, ó. A pontinha apenas ela vai costurar e a parte restante vai ficar pra fora. Então, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, começando daqui, e vai fazer o contorno aqui e aqui novamente, tá? Então, ela vai ficar só com a pontinha costurada. A gente vai fazer isso em toda ela, nas 2 partes, e eu já mostro pra vocês como que ficou.
pessoal, eu já costurei todo aqui, ó. Eu reforcei, eu passei 2 vezes a costura. Então, agora eu vou recortar bem aqui, eu vou deixar mais ou menos uns 5 milímetros de distância da costura, mais ou menos. E vou passar a tesoura aqui em volta. Pessoal, cuidar para deixar essa costura, que é a costura principal do sapatinho, que vai deixar ele bonito, é essa costura. Então, você tem que deixar ele o mais retinho possível. Se você vê que tá torto, tenta passar mais uma costurinha até ele ficar bem retinho, tá? E aqui a gente vai fazer uns piques com a tesoura, para que na hora que a gente desvirar, o tecido ele não fique muito preso nessa partezinha, então ele solte mais fácil e o acabamento dele fique um pouco melhor. Se tiver muita ponta, você pode estar cortando também a pontinha aqui, para na hora que a gente virar ela fique certinho. Então, agora a gente vai desvirar essa parte, tá? Vamos desvirar. Ó, ela já ficou certinho aqui. E aqui também. Agora a gente vai passar um ferro para que o forrinho fique bem certinho, a gente consiga trabalhar, costurar e trabalhar com ele, sem que ele saia para fora, tá? Então, eu vou fazer isso e já volto aqui para mostrar para vocês. Pessoal, eu passei uma costurinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar, mas somente para prender, ó, para prender esse forrinho e não ficar saindo na hora que o bebê colocar ele no pezinho, não ficar saindo para fora. Isso vai ajudar a ficar mais seguro, tá? Então, eu só passei essa costurinha nesse sentido, para ela não sair para fora, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas 2 partezinhas aqui, ó, e vamos passar uma costura reta aqui, ó, costurando tanto a nossa parte externa quanto o nosso forrinho. A gente vai passar uma costura aqui e vai cuidar para que essa parte aqui, ó, ela fique certinha uma em cima da outra. Então, primeiramente, você pode passar uma costurinha aqui e depois passar ela reta até o final. Então, pessoal, depois que a gente passou essa costura aqui, a gente vai virar o nosso sapatinho, tá? E ele já tá ganhando forma, ó. A gente vai endireitar ele certinho aqui. E a gente vai passar o forrinho pra fora aqui, ó. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, pra segurar esse forrinho junto com o sapatinho, tá? Então, a gente vai virar ele assim e vai passar uma costurinha em todo o entorno do sapatinho. Pessoal, abre a costurinha na hora que vocês for passar, de preferência passa um ferro aqui, ó, pra ela abrir essa costura aqui, porque aí na hora que você coloca o forrinho em cima do feltro aqui, ele não fica aquela costura muito grosseira, tá? Isso vai ajudar vocês a deixar o acabamento do sapatinho bem legal, bem bonitinho, tá? Pessoal, então olha que gracinha que tá ficando o sapatinho. Ele já tá tomando forma, já tá ficando do jeitinho que a gente quer. Lembrando, pessoal, que os moldes, eles já estão com a margem de costura. Então, vocês não precisam se preocupar em acrescentar a margem de costura. E antes de vocês fazerem, eu também aconselho vocês a medirem o pé da criança. Pra quê? Porque o pezinho do bebê, ele varia muito. Tem uns pezinhos mais gordinhos, uns pezinhos mais magrinhos. Então, seria bom vocês medir até pra ficar mais confortável. Não, esse aqui que eu tô fazendo é um tamanho 2. Ele é bem pequenininho.
Aí eu vou deixar pra vocês os moldezinhos que eu tenho aqui na descrição do vídeo, tá? E aí vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu tô usando tricoline, mas vocês podem usar outros tipos de tecido, malha, o que vocês acharem melhor, tá? Então agora a gente vai colocar o forrinho do sapatinho, tá? Eu vou costurar a minha parte externa da estampa, eu vou costurar todo em torno aqui do feltro, que é a estruturinha, tá? A gente vai costurar e depois a gente já vai colocar no sapatinho. Pessoal, então eu costurei aqui a solinha, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a solinha e vai fazer 2 piques pra gente saber certinho onde que fica o meio do nosso sapatinho. Então, a gente vai dobrar ele aqui e vai fazer um pique em cima, tá? E embaixo aqui no calcanhar, nos 2 ladinhos. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa com o sapatinho. A gente vai pegar, vai virar ele e vai fazer um pique também achando o meio de cada ladinho. Então, aqui eu vou fazer um pique e aqui eu não preciso porque eu já tenho a minha costura aqui pra me dizer aonde que é o meio do sapatinho. Então, eu vou fazer somente na parte de cima aqui. Porque aí a gente vai encaixar essas costuras no mesmo pique da solinha e assim ela ficar retinha, não ficar torta nem nada. Então, eu vou colocar aqui pique com pique e vou costurar em torno aqui do sapatinho. Pessoal, primeiro eu costurei os 2 piques, tá? E depois eu deixei livre aqui pra mim trabalhar. Eu acho que fica mais fácil da gente costurar sem errar o tamanho do sapatinho. Então, ó, note que ele já fica mais fácil de você manipular ele e costurar, tá? Você pode costurar assim ou assim, do jeito que vocês acharem melhor. Depois que eu costurei toda aqui em volta, eu vou desvirar o sapatinho. Vou ver se ele tá certinho aqui, tá? Se tá torto, como que ele tá, parte do acabamento dele, tá? Ó, como que ficou. Então, aí, depois que eu verifiquei aqui, eu vou desvirar ele novamente, tá? E vou pegar a parte da solinha do forro, tá? E vou costurar aqui em volta do sapatinho. Eu vou amassar essa parte aqui e vou colocar ao contrário aqui, ó, parte da estampa virada pra dentro. E vou passar uma costura em volta também, em torno do sapatinho. E vou deixar um pedacinho aqui sem costurar pra gente poder desvirar o sapatinho. Agora, eu vou desvirar ele, tá? Você vai ver que ele vai ficar só com a parte da abertura ali pra gente costurar depois na agulha. A gente vai fazer uma costura invisível ali naquela parte que ficou abertinha e vai desvirar aqui e ela fica prontinha. Pessoal, então aqui no turbante a gente vai fazer o seguinte: os 50 centímetros que a gente cortou, a gente vai pegar, vai dobrar ele bem ao meio e vai cortar. Depois que a gente cortou, a gente vai dobrar ele novamente as 2 partes, assim, e vai escolher um lado e a gente vai
arredondar essa pontinha aqui, ó. A gente vai vir mais ou menos daqui uns 4, 5 centímetros e vai vir até a outra ponta. Então, a gente vai arredondar essa pontinha assim, ó. Tá? A gente vai tirar aquela ponta que deixa ele quadrado. E vai fazer isso da mesma forma aqui desse lado. A gente vai escolher um ladinho e também vai tirar essa pontinha aqui. A gente vai arredondar ela. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai costurar, tá? Do final aqui até onde a gente cortou. E aqui também, da mesma forma, porque esse lado aqui tá dobrado, então não precisa. Então, a gente vai passar uma costurinha aqui dos dois ladinhos e já volta aqui. Pessoal, então depois que a gente costurou, e aí você vai desvirar ela, as duas partes, tá? Você vai desvirar e vai reservar essa parte, essas duas partezinhas aqui, que a gente vai colocar o elástico na nossa outra parte ali. Você pode pegar um material para ajudar vocês a destacar as pontinhas aqui. Prontinho. Agora, vocês vão reservar essas duas partezinhas. E agora, a gente vai pegar essa outra parte aqui, que é a parte dos 22 centímetros. A gente vai passar uma costurinha aqui, ó, somente nessa parte aqui aberta, tá? Dobrando ao lado contrário, você vai passar uma costurinha nessa parte aqui. Pessoal, então agora eu já passei, tá? Dois ladinhos do turbante. Eu vou pegar o meu elástico de 12 centímetros. Eu tô fazendo com esse elástico porque eu não tinha aquele mais grossinho, tá, pessoal? Mas quanto mais grossinho vocês acharem o elástico, que ele fique maior aqui, ó, melhor, porque ele dá mais estrutura na hora dele fixar na cabeça do bebê, tá? Pessoal, então eu vou colocar um alfinete aqui na pontinha do meu elástico, ó, pra me ajudar a passar o elástico aqui por dentro. Então, eu vou colocar ele aqui e vou costurar a pontinha dele aqui. E aí, o restante eu vou franzir, ele vai chegar aqui e eu vou passar uma costura também. Ó, pessoal, então eu já costurei o meu elástico por dentro aqui desse passante, tá? Então, agora eu vou pegar as minhas duas partes e vou emendar com essa parte do elástico aqui, ó. Então, eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó, por dentro e vou costurar essa parte do turbante. Então, pessoal, agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Eu dobrei, né, pra dentro, pra ficar com um acabamento legal. E vou passar uma costurinha aqui, ó, tá? Segurando as duas partes do turbante. Então, ó, pessoal, eu já emendei, tá? E agora, tá pronto o turbantinho, ó. A gente vai fazer o lacinho e vocês podem fazer o kitzinho do sapatinho com o turbante. Então, tá aqui, pessoal, nosso sapatinho prontinho, olha que delicadeza. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês curtem vídeos como esse, se inscreva aqui no nosso canal. Se ficou com alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários que assim que possível a gente vai estar respondendo para vocês, tá? Então, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.